às vezes, não pensamos na imensa influência que as pessoas ao nosso redor têm em nossas vidas. Mas você está ciente de que alguns relacionamentos, em vez de te elevar, podem na verdade te derrubar? Sim, é uma realidade. E é uma realidade que todos devemos enfrentar hoje. Estaremos mergulhando profundamente em uma área que é vital, mas muitas vezes esquecida em nossa caminhada com Cristo. Estarei falando sobre os tipos de pessoas com quem Deus nos alerta para sermos cautelosos. Também vou fazer uma oração poderosa com você no poderoso nome de Jesus. Então, assista até o final e abra seus corações para receber as bênçãos dessa oração. Então, eu sei que alguns de vocês provavelmente estão pensando: não deveríamos amar a todos? Não é antibíblico evitar certas pessoas? Embora seja verdade que Deus nos chama a amar o próximo como a nós mesmos, a Bíblia também nos dá orientação sobre como manter o discernimento dos nossos relacionamentos. Através do Espírito Santo, recebemos o dom do discernimento, e é um dom que devemos usar com sabedoria. Vamos dar uma olhada em Provérbios 13, versículo 20, que diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esse versículo bíblico implica que devemos ser cautelosos sobre quem permitimos influenciar nossas vidas. Também é importante notar que essa não é uma lista conclusiva, mas esses são os 5 tipos de pessoas destacados na mensagem de hoje. Então, vamos nos aprofundar nesse tópico e descobrir o que Deus está nos dizendo hoje. Meus queridos amigos, precisamos compreender que os relacionamentos vão além de meras conexões sociais ou interações casuais. Eles são mais do que isso. Eles exercem uma influência profunda. Os relacionamentos podem ser uma ponte para o crescimento espiritual e uma vida abundante, ou um túnel que leva à escuridão espiritual e uma vida carregada de desafios. Agora, vamos dar uma olhada nos tipos de pessoas que Deus quer que evitemos para o nosso próprio bem-estar espiritual e natural. Número 1. O fofoqueiro. De quem estou falando aqui? O fofoqueiro é alguém que gosta de compartilhar informações não verificadas, muitas vezes levando a mal-entendidos e conflitos. As suas palavras podem ser como um incêndio, espalhando-se rapidamente e causando divisão dentro das comunidades e entre as famílias e amigos. Então, em outras palavras, o fofoqueiro é a pessoa que muitas vezes provoca divisão, semeando discórdia onde a unidade deveria prevalecer. A Bíblia nos diz, em Provérbios 16, versículo 28, que o homem desonesto espalha conflitos e o murmurador separa amigos íntimos. Agora, você deve estar pensando que fofoca é só conversa, certo? Quero dizer, não é como se eu estivesse machucando alguém fisicamente. Mas vamos deixar isso claro. A Bíblia equipará a fofoca à propagação de conflitos. A discórdia leva à divisão, leva ao rompimento de relacionamentos e às vezes pode até levar a guerras. E amigos, lembre-se, a língua é uma arma poderosa que pode destruir comunidades. Tem a capacidade de construir e destruir, de trazer cura ou infligir dor, e muitas vezes são os sussurros sutis e os rumores não controlados que causam as rupturas mais profundas e os danos duradouros. Você pode imaginar que algo tão pequeno como uma fofoca pode resultar em resultados tão catastróficos? Isso não deve ser encarado levianamente. Portanto, quando nos envolvemos em fofocas, ou mesmo as ouvimos, estamos fazendo exatamente o que o inimigo quer. Estamos mexendo no caldeirão da confusão e da discórdia. Vamos levar isso adiante. A fofoca não apenas cria conflitos, mas também separa amigos íntimos, como diz a Bíblia, e isso é significativo. A fofoca pode romper conexões profundas, construídas ao longo de anos ou até mesmo décadas. Agora, por que Deus iria querer que fizéssemos parte de algo que destrói relacionamentos, que Ele iria querer florescer? Deus não gostaria que fizéssemos parte disso. Nosso Deus é um Deus de unidade e amor. Quando Jesus orou pelos seus discípulos e por todos os crentes em João 17, Ele orou pela unidade.
Se estamos por aí fofocando, estamos trabalhando contra essa oração. Estamos trabalhando contra o plano divino de Deus para o seu povo. Então, o que deveríamos fazer? O primeiro passo é reconhecer o problema. Se você se encontrar em ambientes propícios à fofoca, seja um grupo de amigos, uma determinada reunião ou até mesmo um espaço virtual, dê um passo atrás. Avalie a situação. Você pode fazer sua avaliação observando a natureza das conversas, compreendendo seu papel nelas e determinando se elas estão alinhadas com os seus valores e crescimento espiritual. O segundo passo é a ação corretiva. Pode ser tão simples quanto mudar de assunto ou tão difícil quanto ter um confronto. Vai ser desconfortável, sim, mas lembre-se, pois os cristãos não foram chamados para serem confortáveis, mas para trazer luz e sal no mundo. A luz dissipa as trevas e o sal preserva. Ao recusar o envolvimento em fofocas, estamos a preservar a integridade da nossa comunidade e a dissipar a escuridão da divisão. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma conversa repleta de fofocas, lembre-se do que está em jogo: a unidade do corpo de Cristo e a integridade dos seus relacionamentos. Tome uma atitude rápida. Seja direcionado a conversa para uma direção mais positiva ou pedindo licença e se retirando. É melhor ser um pacificador extinguindo incêndios potenciais do que ser um instigador que os acende. Número 2. O falso mestre. A quem nos referimos quando mencionamos o falso mestre? A natureza de tais indivíduos é de engano e distorção. São pessoas que conscientemente ou por ignorância apresentam uma versão da verdade que se desvia dos ensinamentos autênticos da palavra de Deus. As suas mensagens podem ser salpicadas com elementos da verdade, fazendo-as parecer convincentes à primeira vista, mas no fundo, elas deturbam e enganam. O perigo aqui é que esses ensinamentos, quando aceitos sem discernimento, podem desviar os crentes, afastando-os ainda mais do caminho do crescimento espiritual genuíno. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Um segundo versículo de Pedro nos adverte: mas também surgiram falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vocês, que trarão secretamente heresia destrutiva. Você ouviu isso? A Bíblia não diz apenas que existem falsos mestres, ela diz que eles introduzirão secretamente heresias destrutivas. Secretamente significa que você pode nem reconhecê-los no início. Esses são os erros inofensivos, mas têm o poder de destruir a sua fé, a sua visão de Deus e o seu destino eterno. Imagine que você está em um navio e alguém sutilmente começa a fazer furos na base. Você pode não perceber imediatamente, mas eventualmente o navio começará a afundar. Falsos profetas são assim. Eles abrem buracos no alicerce da nossa fé. E você sabe qual é a parte mais perigosa? Muitas vezes misturam a verdade com o erro. Por isso, não é facilmente perceptível. Apenas uma pitada de falsidade pode envenenar uma doutrina inteira. Então, você precisa ter discernimento. E a maneira de ter discernimento é conhecer a palavra de Deus por dentro e por fora, e pedir orientação diária ao Espírito Santo. Portanto, você precisa se familiarizar com as Escrituras para estar bem equipado com seu conhecimento e compreensão. E discernir não é tão difícil quanto alguns de vocês pensam. Pode parecer um pouco desafiador no início, mas é mais acessível do que muitos imaginam. Lembre-se de que a Bíblia nos fornece uma referência com a qual devemos medir tudo o que ouvimos e encontramos. Além disso, com a orientação do Espírito Santo, podemos navegar através dessas complexidades e garantir que permaneçamos alinhados com a verdade de Deus com discernimento. Você não precisa medir coisas com uma fita flexível. Você só precisa confiar em algo que seja constante e imutável. Isso é o que a Bíblia é. Ela não muda. E também considere isso falso. Os profetas não apenas desencaminham você, eles também desencaminham outros através de você. Sua aceitação de falsos ensinamentos podem ter um efeito cascata.
fazendo com que outros tropecem. Portanto, devemos ser extremamente cautelosos com relação a quem ouvimos e ao que aceitamos como verdade. Agora, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa estar enraizado na palavra de Deus. Faça com que seja uma prática diária ler e meditar nas Escrituras. Em segundo lugar, receba o Espírito Santo em sua vida, buscando sua orientação e discernimento. Terceiro, não se deixe influenciar pela eloquência ou pelo carisma. Avalie o conteúdo, não o container. Pergunte a si mesmo: isso está de acordo com as Escrituras? A mensagem central está centrada em Cristo? Qual é o fruto desse ensinamento na vida das pessoas? E isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? E então, se você identificar um falso mestre, afaste-se desse ensinamento. Não ceda à curiosidade. A curiosidade não vale o seu bem-estar espiritual. Sua eternidade é muito mais crítica do que satisfazer interesses momentâneos. Número 3. O escarnecedor. A quem exatamente estamos nos referindo quando mencionamos o escarnecedor? Um escarnecedor é alguém que zomba dos ensinamentos da Bíblia ou rejeita algo que considera ser importância ou irrelevante no contexto da nossa fé. Os escarnecedores são aqueles que menosprezam os princípios e os ensinamentos do cristianismo. Frequentemente abordam questões espirituais com ceticismo, dúvida ou zombaria total. Para aqueles de vocês que leem os comentários dos nossos vídeos, às vezes você verá os escarnecedores deixando comentários. Esses indivíduos podem desafiar suas crenças, não por curiosidade genuína ou desejo de compreender, mas para minar e zombar. Eles tratam assuntos sagrados com desprezo, muitas vezes minimizando ou menosprezando assuntos espirituais sérios. Envolver-se com eles pode ser desanimador, pois geralmente não estão abertos a discussões ou revelações genuínas. Em Provérbios 9, versículo 8, a Bíblia nos aconselha a não repreender o escarnecedor ou ele o odiará. Repreenda um homem sábio e ele te amará. Você pode perguntar por que não deveríamos reprovar um escarnecedor? Não é nosso dever corrigir e orientar? A resposta está na próxima parte. Ele vai te odiar. Como mencionei há pouco, um escarnecedor não está interessado em sabedoria ou correção. Ele ou ela está mais interessado em destruir o que você representa. Na verdade, a própria essência da zombaria é menosprezar algo sério ou sagrado. Você já esteve em uma situação em que tentou compartilhar sua fé e a pessoa ficou estressada e você recebeu zombaria? Mateus 7, versículo 6 nos lembra disso, dizendo: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. É por isso que a Bíblia nos diz para não nos envolvermos em debates religiosos com escarnecedores. Não é um debate justo. Na verdade, nem sequer é um debate. É um monólogo de zombaria, e você é o sujeito. Agora, isso não significa que devemos odiar os escarnecedores ou desejar-lhes o mal. Pelo contrário, devemos orar por eles. Eles precisam de nossas orações mais do que qualquer outra pessoa, porque estão longe da sabedoria de Deus. Mas a questão é essa: você não precisa convidá-los para seu círculo fechado. Você não precisa torná-los seus confidentes. Você não precisa expor suas áreas vulneráveis a elas, porque, como uma mariposa pela chama, elas são atraídas pela vulnerabilidade, não para curar, mas para ferir. Então, o que deveríamos fazer? A primeira coisa é identificação. Identifique quem são os escarnecedores da sua vida. Podem ser amigos, familiares ou colegas de trabalho. A segunda coisa é estabelecer limites. Sim, fazer isso é necessário. Limites não são paredes, elas são filtros. Elas deixam entrar o que é benéfico e impedem a entrada do que é prejudicial. E a terceira coisa é manter uma postura de amor e oração por eles. Só porque evitamos um envolvimento próximo, não significa que nos tornamos indiferentes ou odiosos. Ame-os, ore por eles, mas não deixem que ridicularizem o que é sagrado para você. Número 4. O tentador.
A que nos dirigimos quando discutimos o tentador? O tentador é um indivíduo ou mesmo uma situação que atrai alguém para o pecado ou para longe da fidelidade. Essa pessoa ou circunstância nem sempre parece abertamente má ou perigosa. Na verdade, as tentações muitas vezes surgem em formas atraentes e atrativas, o que as torna ainda mais perigosas. O tentador pode ser um amigo, um irmão ou irmã da igreja, um membro da família, um colega de trabalho, e a lista continua. É alguém que sutilmente o incentiva a comprometer seus valores, ou pode ser um ambiente que o afasta consistentemente dos seus compromissos com Deus. Frequentemente, apelam aos nossos desejos, emoções ou necessidades percebidas, oferecendo um prazer ou alívio momentâneo, mas nos desencaminhando no longo prazo. Estar na companhia de tais indivíduos ou situações pode corroer um alicerce espiritual ao longo do tempo, tornando essencial reconhecê-los e evitá-los. O perigo que representam não está apenas na tentação imediata, mas no afastamento gradual de uma âncora espiritual. A Bíblia foi muito clara sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, adverte para não se deixar enganar. Más companhias arruinam os bons costumes. Muitas vezes, pensamos que somos fortes o suficiente para resistir à tentação. Pensamos, nunca farei isso. Estou enraizado na minha fé. Mas a Bíblia diz para não se deixar enganar, o que significa que é fácil cair nessa armadilha. O problema nem sempre é a tentação em si. Às vezes, é o ambiente que torna mais fácil ceder à tentação. Um palito de fósforo sozinho não pode causar um incêndio, mas coloque-o perto da gasolina e é como se o desastre estivesse prestes a acontecer. Pense nisso. Quem são as pessoas que o encorajam a correr riscos que vão contra as suas convicções espirituais? Pode ser tão aparentemente inofensivo quanto faltar à igreja para ir a um evento mais divertido, ou tão significativo quanto envolver-se em um comportamento antiético ou imoral. Não precisa ser um confronto dramático entre o bem e o mal. Muitas vezes é sutil, gradual, um pequeno compromisso aqui, uma pequena exceção ali. Mas lembre-se, são essas raposinhas que estragam a videira. Pequenos vazamentos podem afundar grandes navios, e pequenos compromissos podem levar a quedas significativas. Então, o que fazemos? O primeiro passo é estar ciente de nossas vulnerabilidades. Saiba onde você é fraco, porque é aí que você será mais tentado. O segundo passo é avaliar sua empresa. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, mas o oposto também é verdade. Uma lâmina cega tornará uma lâmina afiada menos eficaz. Cerque-se de pessoas que possam responsabilizá-lo e não daqueles que o arrastem à tentação. E terceiro, sempre tenha um plano de fuga. A Bíblia promete que Deus sempre providenciará uma saída para a tentação. Procure por isso. Número 5. Indivíduos egocêntricos. Parece inofensivo, certo? Bem, vamos descobrir mais sobre por que devemos evitar pessoas assim. O indivíduo egocêntrico é alguém cujo foco principal está em si mesmo, muitas vezes às custas dos outros. Suas ações, decisões e até mesmo conversas giram principalmente em torno de seu próprio interesse, desejo e necessidade. Embora seja natural que todos tenham momentos de preocupação consigo mesmo, o indivíduo egocêntrico prioriza consistentemente a si mesmo em detrimento dos outros, muitas vezes fazendo com que as pessoas ao seu redor se sintam desvalorizadas ou negligenciadas. Filipenses 2, versículo 4, instrui que cada um de vocês olhe não apenas para os seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Essa é uma essência do apoio mútuo, do encorajamento mútuo e do crescimento mútuo da comunidade cristã, mas um indivíduo egocêntrico contrasta fortemente com a essência e presença da comunidade. Um relacionamento com tal indivíduo é como um sentido único. Tudo flui em uma direção, e essa direção é orientada apenas para eles mesmos. Suas necessidades, seus interesses e seu crescimento são secundários, ou até irrelevante para eles. Isso pode ser desgastante.
A drenagem emocional e espiritual é real e pode deixá-lo esgotado e angustiado. Alguns de nós podem estar em relacionamentos onde o desequilíbrio não é evidente, mas existe. Você é aquele que sempre dá, sempre se compromete, sempre entende e recebe pouco ou nada em troca com o tempo. Esse desequilíbrio não apenas esgota você, mas também afeta seus outros relacionamentos e seu relacionamento com Deus. Como? Porque temos recursos emocionais e espirituais limitados. Meus amigos, quando um relacionamento exige mais do que o seu quinhão, outros ficam em falta. Você não pode dar o que não tem. Então, qual é o curso de ação? Primeiro, reconheça os sinais de uma pessoa egocêntrica. Nem sempre se trata de grandes gestos de egoísmo. Às vezes, são pequenas coisas, como o constante desrespeito pelo seu tempo, pelos seus sentimentos ou pelas suas necessidades. Segundo, tente ajustar o relacionamento, se possível. Você pode fazer isso tendo uma conversa franca sobre suas necessidades e expectativas. Isso não é ser egoísta. Isso é autocuidado, e o autocuidado é bíblico. O próprio Jesus retirou-se da multidão para descansar e orar, para que Jesus não estivesse sendo egoísta. Em terceiro lugar, se os esforços para ajustar o relacionamento não produzirem resultados positivos, considere, em espírito de oração, estabelecer limites. Essa decisão pode ser desafiadora, complicada ou talvez até impossível, especialmente se a pessoa ocupar um lugar especial em seu coração. No entanto, embora sejamos chamados a amar e servir os outros, também é crucial garantir que o nosso bem-estar espiritual não seja comprometido. Mantenha sempre sua caminhada com Deus como foco principal. Ore para que Deus traga transformação, orientação, força e sabedoria, e confie-os aos cuidados do Senhor, ao mesmo tempo que você estabelece limites para proteger sua jornada espiritual e sua saúde emocional. Lembre-se do barco da vida. Embora sejamos chamados para ajudar os outros, devemos garantir que temos ar suficiente para respirar e força para remar o barco. Meus amigos, a jornada da vida é muito significativa e os riscos são muito altos para que sejamos casuais sobre quem convidamos para caminhar ao nosso lado. Embora sejamos chamados a ser a luz do mundo, também somos instruídos a proteger essa luz de ser apagada. Entenda que, embora devamos demonstrar o amor de Deus a todos, alguns relacionamentos exigem a sabedoria adicional da distância ou dos limites. E sim, parte disso pode ser difícil de engolir, mas quer saber? Para que possamos viver uma vida vitoriosa em Cristo, devemos abraçar uma vida transformada e andar em amor e sabedoria. Alguns ajustes saudáveis são sempre necessários. Lembre-se de que a integridade da sua fé, a saúde do seu espírito e a qualidade da sua caminhada com Deus podem ser influenciadas pelas pessoas ao seu redor. Portanto, vamos dar ouvidos à palavra de Deus ao escolher sabiamente nossos relacionamentos. Agora, para todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que você faça essa oração comigo para que possa ter todas as bênçãos dessa oração. Oremos ao nosso gracioso e amoroso Deus. Querido Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, eu exalto seu poderoso nome, louvor e honra. Você é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, e ninguém pode se comparar à sua magnificência. Senhor, venho diante de você humildemente, buscando perdão pelos meus pecados e pelas vezes em que falhei e defendendo seus padrões justos. Em nome de Jesus, declaro liberdade de todos os relacionamentos e associações que me afaste da sua presença. Repreendo todo espírito de fofoca, falsidade, zombaria, tentação e egocentrismo que procura atrapalhar minha caminhada com você. Senhor, que o seu Espírito Santo me dê sabedoria e discernimento, guiando-me na escolha dos relacionamentos que irão honrá-lo e promover o seu reino. Pai, que você me conceda sabedoria para saber quando me aproximar e quando estabelecer limites. Senhor, oro por um toque de cura em minha vida e na vida de meus entes queridos. Peço que você cure nossas feridas, visíveis e invisíveis,
e restaure relacionamento que possa ter sido rompido ou danificado. Proteja-nos sob a proteção de suas poderosas asas, mantendo-nos a salvo de todos os danos e armadilhas do inimigo. Senhor, oro para que você nos abençoe abundantemente em todos os aspectos de nossas vidas. Ajude-nos a ser um testemunho de seu infinito amor, graça e bondade. Gracioso Senhor, ao fazer essa oração junto com todos que estão ouvindo, agradeço-lhe por todos os corações que estão se abrindo para você agora. Entro em acordo com cada alma que busca a tua face e peço que nossos corações estejam alinhados com a tua vontade. Senhor, entregamos nossos relacionamentos, escolhas e todos os aspectos de nossas vidas em suas mãos capazes. Pai, que você nos guie, nos molde e nos use para a sua glória. Eu te agradeço, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos dessa oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou familiar que você sabe que precisa da bênção dessa oração e clicando no botão curtir. Além disso, lembre-se de se inscrever no canal para ver mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos a todos aqueles que nos apoiam. Você é abençoado por ser uma bênção. Fique à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-lo diante de Deus para suas bênçãos e vitória. Acreditamos no poder da oração para trazer conforto, cura e orientação de acordo com o plano perfeito de Deus. Permaneça na fé conosco enquanto oramos a Deus para toda a glória.